Olá, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre substantivo e eu trouxe uma novidade para vocês. Quando se trata de classes gramaticais, eu pareço que tenho um certo carinho. Então, eu gosto de brincar um pouco com o ensino de classes gramaticais. E eu trouxe para vocês hoje uma apresentação de classes gramaticais, no caso, da apresentação do substantivo com funk. Isso mesmo, a gente vai aprender substantivo com uma letra de funk, muito conhecida por todo mundo. Querem conferir qual é a letra? Então, vocês viram aí, né? Que hoje vai estar bem animado. Nós estamos aqui falando sobre substantivo com ele, MC Sapão. Isso mesmo, né? Então, vamos aprender. Primeiro, antes da gente fazer nossa pequena análise na música, na letra, eu vou desafiar você, de MC Sapão, o que é substantivo. Isso, né? O que é substantivo? É tudo que dá nome aos seres em geral. Na verdade, é o que dá nome aos seres em geral. Então, quando a gente fala de coisas, pessoas, lugares, sentimentos, nós estamos falando de substantivo, né? E o substantivo, como muitas das classes gramaticais, pode sofrer variação de gênero, número e grau. Nós sabemos, né? Gênero, feminino e masculino, número, plural e singular, e grau, aumentativo ou diminutivo, ok? Então, são substantivos nomes de coisas, como cadeira, pessoas, como Mônica, Ricardo, animais, como cachorro, gato, minerais, como água, ferro, e lugares, como Lisboa, né? Nomes de ações, estados ou qualidades. Então, nomes de ações, corrida, dança, como a gente vê aí no funk, estados, né? Tristeza, qualidades, beleza, tranquilo? Então, nós temos tudo isso sobre substantivos. Nós vamos aprender a classificar os substantivos, ok? Formação de substantivos. Vamos entender como os substantivos se formam, ok? Eles podem ser primitivos, quando não vem de outra palavra existente na língua portuguesa, como casa, ferro, flor, jornal, pedra. Eles podem ser derivados, quando vem de uma outra palavra da língua portuguesa, né, como casebre, que vem de casa, ferreiro, que vem de ferro, florista, que vem de flor, jornaleiro, que vem de jornal, e pedreiro, que vem de pedra. Ele pode ser simples, quando é formado por um só radical, como água, amor, couve, homem, pé, tempo. Ele pode ser composto quando ele é formado por quando é formado por mais de um radical, ok? Então, por exemplo, água de colônia, amor perfeito, couve-flor, pés de moleque, lobisomem, passatempo. Se você não se lembra o que é radical, eu peço que você volte lá nos vídeos anteriores do canal, que lá vai ter toda a explicação novamente do que é radical, ok? E essa é a letra da música. Vou desafiar você, né, MC Sapão. E eu trouxe aqui para vocês o destaque de alguns substantivos, ok? Aí tem a música. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. A gente encontrou aí um substantivo, né? O substantivo, ele sempre vai vir. Ele pode vir acompanhado de um artigo, ok? Como, por exemplo, vou pedir para o DJ soltar um som, te chamar na batida. Nós temos aí, ó,
mais um substantivo. É empolgação, mais um substantivo. Ela desce, vai até o chão, outro substantivo. É a mistura do eletro e o tamborzão. Olha aí, seções de substantivos. E assim vai se seguindo, né? Adiante, né? Você disse que rebola, então vai. Então vai. Provocando, ela mexe, então desce. Então desce. Realmente é rainha, ela acaba comigo. Já provou que é top e também tem estilo. Quando empina e faz o quadradinho. O quadradinho, o famoso quadradinho aí que você faz dançando funk, que nós fazemos dançando funk, que a professora que também é uma funkeira de raiz, tá? É também um substantivo. Então, eu trouxe a letra da música para vocês conseguirem identificar os substantivos das músicas, ou melhor dizendo, o substantivo no texto, ok? E aqui a gente traz o quadradinho, ele é um substantivo derivado, porque ele vai derivar da palavra quadrado. Ele é um substantivo simples, ele só tem um radical, ok? Rainha também é substantivo simples, primitivo. Chão, simples, primitivo. DJ é um substantivo próprio, né? Porque diz respeito a um nome, a uma pessoa, ok? Então é próprio. Mistura, eletro, mistura, simples também e primitivo. Eletro, né? Também é simples, né? Tamborzão, ele é derivado de tambor, não é? Sofre aí o processo de sufixação. Derivado de tambor e também é um substantivo simples. E aí, gostaram? No finalzinho tem a professora pagando mico, tá? Eu vou mostrar para vocês a professora pagando mico, me desafiando a dançar. Vou desafiar você no MC Sapão, ok? Não percam, gente. Então, vamos para a classificação dos substantivos. Ele pode ser comum, designa genericamente qualquer elemento da espécie, então, tirando DJ ali, rainha, eletro, tamborzão, quadradinho, são todos substantivos comuns, né? Vamos observar aqui, ó, quadradinho, rainha, mistura, eletro, tamborzão, chão, são todos substantivos comuns. Vi sempre com inicial maiúscula. Travou aqui, né? Ele pode ser concreto, né? Quando vai designar os seres de existência real ou não, ok? Propriamente ditos, tais como coisas, animais, pessoas, lugares, etc. Por que eu digo real ou não? Porque apesar do Saci, da fada e da bruxa não serem reais, eles são seres, né? São seres. Equivale aí a pessoas, né? Então são reais. Então são concretos, ok? Casa, cadeira, caneta, objetos também são substantivos concretos, ok? Como o chão, lá da música do MC Sapão. Sapão, né? Vem aí de sapo, que também é um substantivo concreto, ok? Abstrato designa os seres que não existem por si só, ok? São aqueles que existem em nossa consciência, como fruto de uma abstração, mas que não podem ser visualizados, ok? Eles vão designar tanto ações, estados ou qualidades, né, tomados como seres. Então, por exemplo, altura, né, beleza, corrida, trabalho, tristeza, são todos são todos substantivos abstratos. O substantivo ele também pode ser coletivo. É quando, mesmo no singular, ele designa um grupo de seres da mesma espécie. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Acervos de obras artísticas, né? Acervo, que é de obras artísticas, desculpa.
Baixela, que se diz respeito a objetos de mesa, né? Um grupo de objetos de mesa. Camarilha, que quer dizer um grupo de bajuladores. Cambada, pode ser um grupo de ladrões, de caranguejos, de chaves. Elenco, pode ser elenco, que é o grupo de artistas. Fauna é um grupo aí de animais de uma região, aí entra várias espécies, mas são animais de uma determinada região. Girândola, que quer dizer que é um conjunto de fogos de artifício. Horda, um conjunto aí de invasores, de selvagens ou de bárbaros. Legião, que pode ser um conjunto aí de anjos, de soldados, de demônios, ok? Então, o substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, vocês podem observar aí, ó, acervo, bagela está no singular, vai designar um grupo de seres de uma mesma espécie, ok? E eles podem ser biformes e uniformes, quando se trata aí da flexão de gênero, o tal masculino e o feminino, ok? Então, biformes. Eles são biformes quando eles apresentam duas formas singulares para o feminino e o masculino, né? Então, nós temos aqui aluno, menino, cunhado. Então, nós temos a forma feminina, que termina com um artigo diferente, com uma desinência diferente. Desculpa. Aluna, menina, cunhada. Ok? Então, esses são substantivos biformes. Quando há aí a diferença entre O e A no final das palavras, aluno, aluna, menino, menina, né? Eles são o que nós chamamos de substantivos biformes, que apresentam duas formas para classificar o gênero das palavras, ok? Eles são uniformes quando eles apresentam uma única forma para a flexão de gênero. Nós temos a baleia, a borboleta, a onça. Você não vai ver o baleia, o borboleta ou o onça, ok? Existe apenas uma única forma aí de apresentar esse gênero. Então, os uniformes eles se dividem em três tipos de flexão. Os epicenos, que vão sempre dizer respeito a animais, a baleia, a borboleta, a onça, ok? Eles são comuns, eles podem ser comuns de dois gêneros, né? Quando ele vai trazer aí o artigo para definir o gênero dessas palavras, porque elas são invariáveis. Então, o artista, a artista. Então, a gente vai saber se é masculino ou feminino através do artigo que precede a palavra, pois a palavra não se modifica. O estudante, a estudante. Percebeu? A palavra continua a mesma. A gente percebe aí se é masculino ou se é feminino através do artigo que a precede, tá? Os sobrecomuns, eles sempre vão designar pessoas. Nos sobrecomuns, o gênero é fixo, ou seja, não varia. É a criança, a criatura, a pessoa, o cônjuge. Não tem uma segunda forma para essa, não tem o criança, o criatura, ou pessoa, a cônjuge, ok? Vai sempre se manter fixa aí essa ideia de gênero, ok? Não se altera. Flexão de número, isso mesmo, singular e plural, ok? O primeiro plural aí que eu trago para vocês do substantivo é o plural com metafonia. Primeiro, o que é metafonia? É justamente a mudança de som de um determinado fonema quando se faz alteração do singular para o plural. Vou mostrar para vocês. No singular, do plural com metafonia, o O sempre virá fechado, de avô,
né? E no plural ele vai vir aberto. Ó, naquele ó de avó, ok? Então vamos lá. Da palavra no singular aposto, quando ela muda para o plural, o som se altera. Apostos, aposto, apostos. Olho, olhos. Ovo, ovos. Perceberam a diferença, né? De como muda a abertura do O no singular para o O no plural? Então, isso é plural com metafonia, ok? Um outro tipo de plural nos substantivos é o plural dos substantivos simples. Aí tem algumas regrinhas, ok? A primeira regrinha é os substantivos terminados em vogal ou ditongo. Aí acrescenta-se apenas o S. Então, caderno, cadernos, que aí é terminado com vogal. Mãe, aí você inclui o S, fica mães, porque é terminado em ditongo. A segunda regrinha é a regrinha do ditongo nasal. Quando o substantivo vem com ditongo nasal, ok? Ele vai flexionar de 3 formas: ons, ans ou ãos, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês: balão, balões, alemão, alemães, cidadão, cidadãos. Vamos continuar com as regrinhas do substantivo simples. Terminados em R e Z, inclui-se o S, ok? Então, açúcar, açúcares. Giz, gizes. Aprendiz, aprendizes. Aqui tá igual, gente, mas é um giz, tá? É giz. Foi erro de digitação, ok? E nós temos os substantivos simples terminados em S. Aí entra aquela regrinha do oxítono e do não oxítono, ok? Quando a palavra não é oxítona, você vai incluir apenas o S. O atlas, os atlas. O lápis, os lápis, ok? Quando ele for oxítona, quando ele tem acento tônico, né? Ele tem o acento tônico na última palavra, você vai incluir o S. O ananás, os ananases. Tá vendo que ananás, a sílaba tônica, é a última? Muito bem. O lilás, os lilazes. Novamente, você observa aí que a sílaba tônica é a última. E nós temos os substantivos simples terminados em X. Estes não variam, ok? Não vão variar. O látex, os látex. Uma xerox, duas xerox, ok? O plural dele vai ser formado pela palavra que o antecede, ok? Pelo artigo que o antecede, pelo numeral que o antecede, etc. Tranquilo? Para finalizar os substantivos simples, nós temos os terminados em L, que nós acrescentamos o is. Muito bem. Animal, animais. Super fácil, né? Papel, papéis. Farol, faróis. Pau, paus. Tranquilo? Então, terminou em L, acrescenta aí o IS. E nós temos aqueles substantivos simples terminados em IL. Barril, fuzil, funil, fóssil, míssil. E a esses nós vamos ter aquela mesma regrinha daqueles que são oxítono e não oxítono dos terminados em S, ok? Quando os substantivos simples terminados em il são oxítonos, nós acrescentamos o S. Então, barril fica barris. Funil, funis. Fuzil, fuzis, ok? Quando eles não são oxítonos, nós fazemos plural com eis. Fóssil, fósseis. Míssil, mísseis. Plural dos diminutivos terminados em zinho e zito, né? Primeiro coloca-se a palavra primitiva no plural. Isso aqui é uma regrinha bem tranquila, que é bem fácil de você memorizar na hora de estudar. Coloca-se primeiro a palavra primitiva no plural. Ba,
bares. Cão, cães. Mulher, mulheres. Ok? Fez o plural da palavra primitiva, tranquilo. Então, logo após, a gente retira a desinência S desse plural da palavra primitiva. Então, fica bares, bare. Cães, cãe. Mulheres, mulheres, mulhere. Então, a gente acrescenta a terminação zinho ou zito, assim como pede a palavra, seguido da desinência S, ok? Então, fica barezinhos, barezinhos. Cãezitos, cãezitos. Mulherezinhas, mulherezinhas, ok? Então, é assim que a gente faz o plural dos diminutivos terminados em zinho e zito. Tranquilo? Podemos passar? Então, vamos lá. Plural dos substantivos compostos. Os substantivos compostos ligados sem hífen formam o plural como se fossem simples, apenas acrescentando o S, ok? Aguardente, aguardentes. Lobisomem, lobisomens. Passatempo, passatempos. Vai e vem, vai e vens. Nos compostos formados por palavras repetidas ou muito semelhantes, só o segundo elemento varia. Teco, teco, então, teco, tecos. Segundo elemento varia. Reco, 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 recos. Segundo elemento varia. Tico, 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 ticos. Segundo elemento varia. Ping, pong. São parecidos, né? Então, só o segundo elemento vai variar. Ping, pongs. Tranquilo? Nos compostos cujos elementos vêm unidos por preposição, só o primeiro elemento varia. Porco do mato, porcos do mato. Pimenta do reino, pimentas do reino, ok? Nos compostos formados por dois substantivos, se o segundo elemento limita ou determina o primeiro, indicando tipo ou finalidade, a variação costuma ocorrer somente no primeiro elemento. Banana, maçã. Como aqui a gente está, como o segundo elemento está indicando tipo, nós temos a variação apenas no primeiro elemento. Bananas, maçã. Banana, maçã. Bananas, maçã. Caneta, tinteiro. Finalidade, não é? Então, canetas, tinteiro. Manga rosa, tipo. Então, nós temos mangas rosa. Peixe espada. Peixes, espada. Finalidade, né? Tranquilo? Ficou tranquilo essa parte? Se ficou alguma dúvida nessa parte aqui, não tem problema. Usa o chat do vídeo. Vai lá no Instagram, @miss com 2S, .angela.sa, tudo junto. E manda sua perguntinha numa boa, ok? E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like, seu comentário, ok? De se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, tranquilo? Valeu aí, galera, pela força. Continuando o plural dos substantivos compostos, nos compostos formados por verbo seguido de substantivo no plural, ambos os elementos ficam invariáveis. Então, vamos lá. O plural é feito pelo artigo ou numeral que vai precedi-los, né? Então, os saca-rolhas fica os saca-rolhas. O tira-dúvidas fica os tira-dúvidas, ok? E aí nós temos algumas outras regrinhas que vão envolver outras classes gramaticais que influenciam aí no plural, né, na flexão de número dos substantivos compostos, que são o substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Então, variam os dois elementos quando for
substantivo mais substantivo. Então, sofá, cama são dois substantivos. Então, sofás, camas. Variam os dois elementos quando for substantivo mais adjetivo. Cachorro, quente. Cachorro, substantivo, quente, adjetivo. Então, fica cachorros quentes. Variam os dois elementos quando for adjetivo e substantivo. Então, boa vida, boa adjetivo, vida, substantivo. Boas vidas. Numeral mais substantivo. Quinta-feira fica quintas-feiras. Tranquilo? O plural dos substantivos compostos varia apenas o segundo elemento, né? Quando for verbo mais substantivo, beija-flor, beija-flores. Apenas o segundo elemento. Quando for advérbio mais adjetivo, bem-amado, bem-amados. Então, quando for prefixo mais substantivo, ex-aluno, ex-alunos. Observações finais. Nas palavras arco-íris, as palavras arco-íris e louva-a-Deus são invariáveis. Então, elas não flexionam em plural ou em singular. Não flexionam. Elas são assim e vão continuar assim para todo o sempre, tá? E bem-te-vi, né? Faz plural com bem-te-vis. O último elemento aí, né, vai variar. Vis, ok? Então, bem-te-vi, faz plural, bem-te-vis. Tranquilo? Super tranquilo? Ok, então. Vamos então para a flexão de grau, ok? No substantivo, a flexão de grau recebe dois nomezinhos. Pertence a duas classes. A classe analítica e a classe sintética. Então, analiticamente, determina-se o substantivo por um adjetivo que indica aumento ou diminuição, ok? Então, menino grande, aumentativo analítico. Menino pequeno, diminutivo analítico. Sinteticamente, anexam-se ao substantivo sufixos indicadores de grau, ok? Meninão, aumentativo sintético. Menininho, diminutivo sintético. Dentro da oração, o substantivo funciona de várias formas, ok? Ele pode funcionar como sujeito, como a gente vê no exemplo, vendas crescem no final do ano, então vendas é o sujeito, ok? Ele pode funcionar como predicativo do sujeito, como a gente pode ver na palavra Pedro é engenheiro, nós temos engenheiro que é um substantivo, né? Que está funcionando, atuando aí como predicativo do sujeito Pedro, ok? Ele pode funcionar como predicativo do objeto, como a gente pode ver na frase, consideraram o soldado herói, herói é um substantivo, né? E está funcionando aí como objeto do verbo considerar, ok? Ele pode funcionar como objeto direto, como a gente pode ver na frase, no mês passado compraram livros. Livros é um substantivo e está funcionando como objeto direto de comprar. Quem compra, compra algo, né? Livros. Ele pode funcionar como objeto indireto. Acredita-se em marcianos. Marcianos aí, então, é um objeto indireto de acredita-se. Quem acredita, acredita em algo, né? Por ter a preposição, é objeto indireto. Ele pode funcionar como complemento nominal. Tinham sede de justiça. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre complemento nominal um pouquinho mais enfatizado, porque foi pergunta feita ali no inbox do Instagram, né? Instagram, @miss, com 2S, .angela, SA, tudo junto, ok? Pergunta aí do Ramon. Ramon perguntou a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal. Então, nós vamos ver essa diferença hoje. Então, o complemento, ele pode ser um complemento nominal. Tinham sede de justiça. Justiça é um substantivo que está servindo como complemento nominal aí de sede, ok? Agente da passiva, ele pode ser um agente da passiva.
ou como a gente pode observar na frase, a praia foi tomada por turistas, né? Então, nós temos o agente da passiva. Aposto, ele pode ser um aposto, né? Carlos, a vítima, vítima aí é um substantivo que se refere a Carlos, que é a própria vítima, foi imediatamente socorrido. Então, nós temos aí um aposto, porque ele está entre vírgula e está especificando aí o sujeito Carlos, ok? E ele pode ser um vocativo. Alunos, leiam texto. Quem não lembra, vocativo é o ato de chamamento, né, de evocação. Então, aqui, alunos, leiam texto. Estou, né, fazendo uma evocação aí dos alunos, fazendo a evocação da atenção dos alunos para que eles leiam o texto, ok? Então, vamos praticar? Né? Tava gostoso, não tava? Gente, classes gramaticais são uma delícia. Então, vamos praticar. Então, classifique os substantivos destacados nas seguintes frases em concreto e abstrato. Vocês lembram, né? A gente acabou de ver o que é concreto, o que são substantivos concretos e o que são substantivos abstratos. Que grande desilusão. B. Você acha que os vampiros existem? C. A chuva caía com muita força. D. Nunca questionei sua integridade. Então, vamos lá. Desilusão é um substantivo abstrato, não é? Não pode ser visualizado. Vampiros, objeto concreto. Apesar de não ser real, é um ser, né? Imaginário, mas é. Chuva também é um objeto concreto, né? É um fenômeno da natureza. E integridade, abstrato, ok? A gente não visualiza, mas há uma denominação para ele, ok? Então, vamos lá. E aí, vocês acertaram? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Identifique os substantivos sobrecomuns presentes nas seguintes frases. Eu sempre fui uma criança feliz. Lembre-se, substantivos sobrecomuns. O jovem disse que não conhecia aquela pessoa. Aquele jornalista é um ser intratável. O gerente da loja foi a testemunha do assalto. Opa! Identifique os substantivos sobrecomuns presentes nas seguintes frases. Como a gente viu, substantivos sobrecomuns, né, são aqueles que se mantêm fixos. Criança é substantivo sobrecomum, né? Uma criança, a criança, lembrando que não existe o criança ou criança, né? Então, é uma forma fixa. O jovem disse que não conhecia aquela pessoa, mesma regrinha, né? Então, pessoa é o substantivo sobrecomum. Aquele jornalista é um ser intratável, ser aí, né? É invariável, não existe uma ser, né? Então, ele possui uma forma fixa, tranquilo? E o gerente da loja foi a testemunha do assalto. Então, testemunha, não existe o testemunha, ok? Então, também existe uma forma fixa, então testemunha é o substantivo sobrecomum. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Indique qual dos seguintes é um substantivo simples, primitivo, comum e concreto. Vamos lá? Pontapé, pedra, manada, fome. Lembrando que primitivos são aquelas palavras que não derivam de nenhuma outra palavra, tá? Então, nós temos aqui a palavra, desculpa aqui, ok? Foi errado aqui, não é manada, tá, gente? Foi um erro na hora de editar. Eu devo ter mexido no espalhamento a distribuição do texto na tela e foi, mas é pedra, tá? Pedra. Então, pedra é um substantivo primitivo que dá origem a outras palavras como pedreira, pedraria. Ele é simples, porque ele possui apenas um núcleo. Ele é comum, porque designa, né, seres em geral. Ele é uma coisa, né? É uma coisa, não é próprio, não é uma pessoa, é uma coisa. E ele é
concreto, né? Porque ele é real. A palavra pedra existe, né? Em qual das alíneas o substantivo composto não está escrito de forma correta no plural? Vamos lá? Opção A. Todas as quartas-feiras eu faço natação. Opção B. Nos próximos fins de semana estarei trabalhando. Opção C. Você já leu os últimos decretos-leis publicados? Opção D. Ganhei 2 quebras-cabeças da minha madrinha. Se lembra aí das regrinhas do substantivo composto quando se faz o plural dele, ok? Então, qual é a resposta correta? Ganhei 2 quebras-cabeças da minha madrinha. Esta é a resposta, né? Lembrando que o substantivo composto, quando ele vem com verbo e um substantivo, os dois membros, né? Os dois elementos variam. Então, quebras, cabeças, né? Então, quebra-cabeça, quebra vem do verbo quebrar, né? E cabeça, substantivo. Então, nós temos aí os dois elementos que variam. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? A sua conquista se deve ao seu esforço. A humildade é a sua principal característica. A sua aprendizagem é bastante rápida. As suas atitudes se baseiam na justiça. Muitos idosos têm problemas de saúde. Então, nós temos aí, muitos idosos têm problemas de saúde, é o único que não representa um substantivo abstrato, ele é um substantivo concreto, né? Os demais, conquista, humildade, aprendizagem e justiça, são substantivos abstratos. Vamos para a próxima questão. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Isso a gente lembra. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, é anel, papel, pedras, rochas, árvores, plantas, sapato, sapataria, profissão e carreira. Gente, essa tá dada, né? Putz, bem na cara. É claro que é a D, né? Sapato e sapataria. Sapato, palavra primitiva, sapataria, palavra derivada. O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop Bob Dylan era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de muitas expressões poéticas. No texto, 3 substantivos comuns são pessoas, astro, músico. Surpreendeu, escolha, manifestações. Negativas, giram, poeta. Ofício, declarou, criação. Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan. E Academia Sueca. Quais são aí os substantivos comuns? Pessoas, né? É comum. Astro, também é comum. E músico, também é comum. Pergunta do aluno. No Instagram, eu lancei um videozinho pedindo pro pessoal mandar suas perguntas aí sobre substantivo. E a pergunta do Ramon me chamou muita atenção. Ele me perguntou qual a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, para entender melhor a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, é interessante que a gente conheça primeiro as características de cada um, ok? Adjunto nominal, ele pode ser retirado da oração sem nenhuma perda aí de sentido, ok? Ele pode ou não ter preposição, ele pode indicar posse,
ele tem valor ativo, aquele que pratica a ação, e ele completa o sentido de substantivos concretos ou abstratos. Completa, ok? O complemento nominal lhe confere sentido ao núcleo da oração, ok? Ele confere sentido aí à oração. Então, se ele for retirado da oração, a oração tem todo o seu sentido comprometido, tranquilo? E ele tem preposição, ele nunca é indicativo de posse, ele tem valor passivo, é aquele que sofre a ação, ok? Ele completa o sentido de adjetivos, de advérbios e substantivos abstratos. Por isso que se ele sai de cena, o sentido fica comprometido, ok? Então, eu até trouxe aqui para vocês, novamente, um errinho aí na hora de abrir a tela, né? Quando abre, fica desconfigurado aqui a configuração do texto. Mas nós temos aqui, o papai varreu nossa casa, né? Nós temos aqui um adjunto adnominal. Nós temos dois adjuntos adnominais. Nós vemos, né, que se a gente tirar o ó e o nossa, fica papai varreu casa. Tá, fica sem coerência, mas mantém o sentido, ok? Então, o sentido continua e você consegue compreender. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal, ok? E eu trouxe outros exemplos aqui para vocês e vamos tentar entender quais são esses. Filha, eu tenho orgulho de suas conquistas. Benita, sente saudade dos tempos de escola. Sou consciente de meus erros. O juiz deu parecer favorável ao réu. Se você prestar atenção, esses itens sublinhados aqui, se forem retirados de cada uma de suas orações, o sentido fica completamente comprometido. Ou seja, a palavra fica sem sentido algum. Filha, eu tenho orgulho. Cadê o objeto? Né? Benita, sente saudade do quê? Sou consciente de quê? O juiz deu parecer favorável a quem? Então, aqui nós temos o complemento nominal, que se retirado da oração, ela fica com o seu sentido comprometido. E trouxe aqui, então, as características gerais de cada uma desses elementos. Então, como eu falei, não tem como a gente saber a diferença desses dois sem antes conhecer bem as suas características. Então, vamos conhecer as características do adjunto adnominal. Ele é apenas um acessório na oração. Se ele é acessório, ele pode ser removido sem perda de sentido. Ou seja, ele facilita a compreensão da mensagem, mas é totalmente dispensável. É como você escolher colocar um brinco ou não. Tranquilo. Acompanhe substantivos, sejam eles concretos ou abstratos. Geralmente, não recebe preposição em, de, para, com, etc. Isso acontece somente quando ele vem em forma de locução adjetiva. Podem ocupar a posição de adjunto adnominal artigos, como a gente viu ali, né? Adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais adjetivos. Complemento nominal é um termo integrante na oração, indispensável para complementar o sentido de outra palavra. Então, se ele sair, perde-se totalmente o sentido. Ele completa o sentido de uma palavra, substantivo, abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. É acompanhado por preposição, então ele sempre vai vir acompanhado de uma preposição, né? De, para, em, ao, etc. Desculpa. E pode ser representado por, então podem ser complementos nominais, substantivos, pronomes, numerais, orações subordinadas substantivas, completivas nominais. Entendeu porque se cria tanta confusão entre adjunto adnominal e complemento nominal? Porque são muito parecidos, né? A diferença, o segredo mesmo está no sentido. Leia a palavra,
retire o elemento para ver se perde o sentido. Perdeu o sentido? É complemento nominal. Não perdeu o sentido? É adjunto adnominal. Tranquilo? Tudo tá no contexto da coisa. Então, eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês, né? Um exercíciozinho para a gente fazer. Os cumes ficam cobertos de gelo no inverno. Essa frase é um complemento, é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Vamos ver? Os cumes ficam cobertos no inverno. Se a gente tirando o gelo, perde o sentido? Perde, né, gente? Fica coberto de quê? Complemento nominal, né? A amiga da vizinha se acidentou. Vamos tirar a parte da vizinha. A amiga se acidentou. Perde o sentido? Não, né? Então, ele é adjunto adnominal. A reforma da casa demorou muito. Então, vamos lá. A reforma demorou muito. A reforma de quê? Então, nós temos aí um complemento nominal. É difícil para mim entender o que você diz. É difícil entender o que você diz. Perdeu o sentido? Perdeu-se, né? Difícil para quem? Para mim. Então, é complemento nominal, ok? Essas são as referências que eu trouxe para vocês. E é claro, como eu tinha prometido, a professora pagando mico. Sou funkeira, gente. Eu sou funkeira. Eu nasci na favela, eu sou do gueto, entendeu? Não nego minhas origens, amo minhas origens. Então vamos lá, vamos dançar funk. Segura aí, DJ. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou ganhar pra ver, você diz que não se cansa, filha da madeira, rainha da dança, vou desafiar você. Então era isso, galera. Uma boa semana para vocês e até a próxima.